todos. No vídeo de hoje eu pretendo fazer alguns comentários ao pensamento e à obra de Jules Michelet, historiador francês do século XIX, que escreveu uma obra grandiosa, uma obra monumental, intitulada A História da França, que em sua versão original consistia em 19 volumes e que foi escrita ao longo de 30 anos. De mais de 30 anos. Então vejam, mas na nossa aula nós vamos discutir especificamente uma obra menor que ele produz, né? Na verdade uma obra que resume algumas das suas aulas no Collège de France, tá? E que, embora não seja uma obra especificamente de história, nos permite apreciar o sabor da escrita de Michelet e nos permite uma aproximação de alguns temas muito caros a esse autor. Tá? Afinal de contas, né, um pouquinho da vida do Michelet. Ele teve uma infância pobre, o pai dele era impressor, né, tinha uma tipografia, a tipografia foi fechada sob Napoleão, com a justificativa de que, né, se proibia a imprensa, a divulgação de ideias contra o regime. Aliás, né, soldados chegaram a invadir a gráfica e a procura de panfletos, e havia sobre uma mesa um panfleto que os soldados não viram, mas o susto foi tão grande que conta-se que a mãe de Michelet, que estava grávida, perdeu o filho em função disso, do susto que levou. 2 anos depois nasce Michelet, que por causa desse episódio ele acaba se tornando filho único. Michelet, apesar de ter tido uma infância pobre, ele conseguiu, né, o pai dele conseguiu acesso ao prestigioso Liceu Charlemagne, e Michelet ele teve uma educação muito sólida e muito jovem começou a trabalhar com a escrita de livros didáticos, né? E nos anos 20 do século XIX, nos anos 1820, ele se depara com uma obra que muda muito a maneira dele pensar, que dá um novo rumo para a vida dele, que é uma obra de um autor italiano. Até então não havia sido traduzido para o francês, um italiano chamado Giambattista Vico, certo? E aí vejam, Vico ele havia escrito um livro chamado Ciência Nova, Scienza Nuova, e que ele apresentava uma determinada visão de história que encantou Michelet. E aí, né, Edmund Wilson, um jornalista norte-americano e teórico, ele comenta o seguinte: o jovem Michelet também estava à procura dos princípios de uma nova ciência da história. Entre seus projetos incluíam-se uma história da raça considerada como indivíduo, uma série de estudos filosóficos dos poetas e uma obra sobre o caráter dos povos conforme é revelado pelos seus vocabulários. Era seu intuito, escreveu Michelet, combinar a história e a filosofia, porque, nas próprias palavras de Michelet, uma completava a outra. Então não é por acaso, né, que este livro de Vico, que é um filósofo, encantou o historiador Michelet. E aí vejam, e aí continuando o que Edmund Wilson nos diz: até então a história sempre foi escrita como uma série de biografias de grandes homens, ou como uma crônica de acontecimentos notáveis, ou como um grande préstito comandado por Deus. Mas agora podemos ver que o desenvolvimento de uma sociedade foi afetado por suas origens, seu contexto, que assim como os indivíduos, as sociedades passam por fases regulares de desenvolvimento. Tá? Então o Vico via o desenvolvimento da história como que passando por fases. Se diz muitas vezes que a concepção de história em Vico ela é circular, mas mais do que circular, ela é espiral, ou seja, existe uma fase e ao término de uma fase começa a outra. Tá? E essa outra fase não é simplesmente uma repetição da anterior, mas é algo, né, que avança sobre o que havia sido colocado anteriormente. Então, e aqui nós vamos encontrar o quê?
Vico, em certo sentido, vai ao encontro dessa noção de progresso que é tão cara aos pensadores do século XIX. E, né, encanta e fascina Michelet. E Michelet diz o seguinte ainda sobre essa leitura da obra do Vico. Nas palavras do próprio Michelet: as fases específicas e o processo regular por meio do qual surgiram os costumes que deram origem ao direito, religiões, línguas, dominações, comércio, ordens, impérios, leis, armas, julgamentos, castigos, guerras, paz, aliança. Em outras palavras, uma história total. Não simplesmente uma história das instituições políticas, mas uma história de todos os aspectos da vida social, todos os aspectos daquilo que Michelet, um tanto enigmaticamente, chama de o povo. Certo? Em 1827, ele se torna mestre de conferências na Escola Normal Superior, e em 1830 ele se torna encarregado da seção histórica dos arquivos nacionais. Tá? E aí isto também é muito importante para Michelet, por quê? Porque ao se tornar arquivista, nesse trabalho de arquivista, ele tem contato com fontes primárias e a partir disso ele também faz uma crítica aos historiadores da sua época que se baseavam em relatos publicados e não iam às fontes. Vejam como ele se refere a essa experiência dele. Naquelas galerias solitárias por onde caminhei por 20 anos, naquele silêncio profundo, vieram a mim os sussurros das almas que sofreram há tanto tempo e que agora estavam sufocadas no passado. Ou seja, esse contato com as fontes primárias é essencial. Por quê? Para ele penetrar na alma das pessoas do passado. E levá-las, e trazer o quê? E produzir um fenômeno que ele chama de uma ressurreição desse passado. Tá? Em 1831, ele dá início a uma obra intitulada Introdução à História Universal e, 2 anos depois, ele inicia então a escrita da sua grande obra, que é a História da França. Uma obra, né, cuja primeira parte, que trata da Idade Média, se estende de 1833 até 1843. Depois ela é interrompida e retomada mais tarde. Tá? E aí vejam o seguinte, é uma obra na qual se percebe o quê? Um tom bastante vivo. Ele diz o seguinte, de novo, palavras do Michelet: estou realizando aqui a tarefa extremamente árdua de reviver, reconstruir e sofrer a Revolução. Acabo de viver o setembro com todos os terrores e mortes, massacrado na abadia, e agora estou a caminho do tribunal revolucionário, ou seja, da guilhotina. Então vejam, ele se coloca, né, no passado, ele, pessoa, se coloca no passado e ele parece que sofre, ele vive as emoções do passado. Mais ainda, uma outra citação: estou realizando aqui a tarefa extremamente árdua de reviver, reconstruir e sofrer a Revolução. Acabo de viver o setembro com todos os terrores e mortes, massacrado na abadia, agora estou a caminho do tribunal revolucionário, ou seja, da guilhotina. Então vejam, ele se coloca como um personagem da história, ele vive os medos, as angústias, as alegrias dos personagens do passado. E esse estilo muito vívido, né, é um estilo poético, né, literário. Ele busca, na verdade, inspiração no romance histórico, em Walter Scott, mas ao invés de escrever um romance histórico, uma ficção sobre o passado, ele, né, busca fazer o quê? Busca fazer uma obra de historiador, ou seja, né, tal como Ranke, né, ele quer retratar o passado como realmente aconteceu, mas ele não pretende fazer um relato objetivo do passado. Esse historiador objetivo, esse historiador pretensamente objetivo para ele, né, não cumpre a sua função, né, que é a função de resgatar, de trazer esse passado à vida e torná-lo significativo no presente. E é por isso, né, que ele adota esse estilo, muitas vezes chamado de pitoresco. Pitoresco por quê? Porque muitas vezes ele pega um detalhe e explora aquele detalhe. Ou pega aspectos do passado, alguma situação, né, pitoresca mesmo, mas não simplesmente como uma mera curiosidade, como faziam os historiadores antiquários, né?
Pelo contrário, ele pega alguns detalhes, ele pega algumas situações curiosas, mas ele explora muito o simbólico, ou seja, de que maneira essa situação específica, essa situação curiosa, essa anedota sobre o passado me serve de símbolo para representar o quê? O camponês do passado, para representar o espírito do povo, para representar a pátria. Então vejam, esse é o estilo vívido do Michelet. Outra coisa bastante complexa é que muitas vezes se atribui a Michelet a pecha de romântico. Então é realmente esse estilo pitoresco, esse estilo vívido, esse estilo que envolve o leitor e que se coloca no passado, né, vivendo as emoções dos personagens do passado, ele não deixa de ter um quê de romantismo. Mas estritamente falando, o que é a literatura romântica? O que é esse pensamento romântico? É uma valorização do passado, tá? E é claro, Michelet valoriza o passado, mas não valoriza o passado buscando um retorno a uma época de glória. Pelo contrário, ele vê uma relação de progresso na humanidade. Ele estuda o passado para compreender o presente, mas dentro de uma concepção de história como progresso. Segundo aspecto que eu acho que afasta o Michelet dessa concepção desse conceito geral de romantismo, é que os românticos, eles fazem o quê? Eles dão muito valor às grandes figuras. E Michelet, o que ele faz? As grandes figuras, elas têm a sua importância como o quê? Como representantes do espírito do povo, como representantes de algo, mais amplo, que seria o quê? Seria a pátria, seria o povo, certo? Então, uma das críticas que o Michelet faz à historiografia do seu tempo é isso, ou seja, primeiro, uma historiografia centrada nas grandes figuras do passado. Ele diz, não, a história é a história do quê? A história do povo, e não dessas grandes figuras. Essas grandes figuras, elas podem ser representativas do povo, mas eles não fazem por si só a história. Uma outra crítica que o Michelet faz é relativa a uma história que parece que vai por acaso, ou seja, aquela anedota, se o nariz da Cleópatra tivesse sido mais curto, a história do Ocidente teria sido diferente. Então vejam, ou seja, a história como uma sucessão de acasos. Não, segundo Michelet, a história tem um sentido. Esse sentido ele traz de Vico, certo? Mas não é uma história dos grandes personagens, não é uma história que se move por acidentes, mas é uma história do povo e é uma história que tem um sentido. E esse sentido é explorado principalmente por meio do simbólico. Aliás, o apelido do Michelet entre os seus alunos era o Senhor Símbolo. Tá? Enfim, continuamos. Nessa obra ele explora, claro, alguns personagens, Joana d'Arc, mas não como símbolo religioso e não como personagem notável, certo? Mas como o quê? Como um símbolo dos ideais patrióticos e democráticos que ele tanto preza. Aliás, é importante a gente lembrar, enfatizar que Michelet ele é republicano e anticlericalista. Tá? Quando ele assume a cadeira como professor do Collège de France, em 1838, ele começa a se envolver em uma série de polêmicas, porque as aulas dele, ele fala mal dos jesuítas até não poder mais. E tem uma obra também muito polêmica, intitulada O Padre, da Mulher e da Família. E é mais ou menos nessa época que, enquanto professor do Collège de France, em 1846, nessa série de aulas que ele vai dando e que ele vai publicando, textos relativos às suas aulas, que surge a obra Le Peuple, que é o povo. Ora, e é uma obra em que ele trabalha temas como a amizade, como o amor, como a pátria, mas principalmente essa ideia, esse ideal da França. Então vejam, enquanto outros historiadores pensam
né, o Estado, a ideia da formação de um Estado nacional, né, e isso é a característica da historiografia do século XIX, ou seja, a consolidação do Estado Nacional moderno, certo? E aí Tocqueville faz isso, Ranke faz isso, Guizot faz isso, Sismondi faz isso, mas o que eles fazem? Eles pensam, né, num Estado, principalmente as instituições políticas. Qual é a crítica que Michelet faz? História não é só política. História, né, é muito mais do que isso. Eu vou voltar a essa questão daqui a pouco. E aí vejam, depois, com as revoluções de 1848, ele tem aquela esperança de que as revoluções vão dar origem a um governo republicano, mas pouco tempo depois nós temos o quê? O golpe de Luiz Napoleão Bonaparte, que, né, se torna Napoleão III, e a partir de então ele é demitido das suas funções da seção histórica dos arquivos nacionais, e sai deixa a cátedra da universidade e volta a viver na pobreza. Mas ele mesmo diz, eu nasci pobre, estou acostumado com a pobreza, não tem problema nenhum voltar a ser pobre de novo. E vejam, mas antes disso, né, ao longo dos anos 50, né, antes disso, ele se casa com uma mulher chamada Athénée. Athénée, o nome de solteira dela é Millaret, mas depois ela se torna a senhora Michelet, que tem muito interesse por assuntos de história natural, por biologia, né, geologia, essas coisas. E a partir de então, Michelet é muito influenciado pela mulher e escreve alguns temas que são relacionados com história natural. Tá? Ele escreve entre 1847 e 53 uma história da Revolução Francesa, mas ele escreve outros assuntos. Ele escreve um livro chamado Pássaro, outro chamado Inseto, outro chamado O Mar, a Montanha, ou seja, assuntos de quê? Envolvendo a natureza e frequentemente de um caráter panteísta. Mas ao mesmo tempo ele escreve outras obras como O Amor, As Mulheres e a Revolução, né? O Amor especialmente é uma obra que teve muito sucesso, foi um grande sucesso editorial e tinha um certo conteúdo erótico. A Feiticeira é uma outra obra importante desse intervalo, publicada em 1862, né, em que ele apresenta a imagem da feiticeira como preconizando o cientista do século XIX, enfim, né, ele tem interesses variados, mas ele só retoma, depois ele retoma a escrita da história da França e só a conclui em 1867, certo? Os 19 volumes da história da França. E aí vejam o seguinte, e em 1869, 2 anos após a publicação do último volume da história da França, o texto, a obra é reeditada, e aí ele escreve um prefácio. E nesse prefácio, né, o prefácio, a edição de 1869, ele explica como é que surgiu a ideia de fazer essa obra. E aí eu vou ler alguns trechos e vou comentar. Tá? Ele diz o seguinte, ele começa o prefácio, a história da França de 1869, da seguinte maneira. Michelet nos diz: esta obra laboriosa de cerca de 40 anos foi concebida no momento relâmpago de julho. Nesses dias memoráveis, fez-se uma grande luz e eu vi a França. Tinha anais e não uma história. Homens eminentes tinham-na estudado, sobretudo sob o ponto de vista político. Ninguém penetrara no infinito detalhe dos desenvolvimentos diversos, da sua atividade religiosa, econômica, artística, etc. Ninguém tinha ainda abrangido com o olhar na unidade viva dos elementos naturais e geográficos que a constituíram. Fui o primeiro a vê-la como uma alma e uma pessoa. Então vejam, essa é uma afirmação muito forte. Ou seja, a França tinha anais, mas ela não tinha uma história. Mas como é que ela não tinha uma história?
E os historiadores que precederam, né, os grandes mestres do próprio Michelet, né, Sismondi, Guizot, Barante, Mignet, Thiers, Augustin Thierry, né, a obra deles não é uma história. E a questão que o Michelet coloca há dois defeitos. Primeiro, Sismondi, vamos pegar o Sismondi por exemplo, ele diz, né, esse perseverante trabalhador, honesto e judicioso, nos seus anais políticos, ergue-se raramente dos pontos de vista de conjunto. E por outro lado, não entra nas investigações eruditas. Em outras palavras, ele não vai às fontes primárias. Ele escreve a partir de quê? De textos, né, ele pega, né, referências de segunda mão. Os demais eles se centram naquele nível médio das instituições políticas. Mas para Michelet a história é mais do que isso, né? Ou seja, existe, né, o nível material, tá? O nível mais baixo, o nível material. Existe um nível mais alto, que é o nível espiritual. Esse nível espiritual a que se refere Michelet, a gente pode traduzir nos termos contemporâneos pela cultura, certo? Pelos aspectos culturais. O que é que Michelet propõe? Ele propõe um estudo mais abrangente, mas não simplesmente trabalhar uma multiplicidade de temas, mas trabalhar uma multiplicidade de temas de forma integrada. E a grande crítica que o Michelet faz aos historiadores da sua época é exatamente essa, né? Se concentrar no nível dos eventos políticos e não ir às fontes primárias. Tá? E aí, nesse sentido, ele, em certo ponto, em certo sentido, ele é precursor da escola dos Annales, né? Que pensa, por exemplo, que propõe uma história total, que propõe uma história, né, das mentalidades, que propõe uma história que vá para além do político, certo? E fundamental para o Michelet é isto, né? Ele diz: a vida tem uma condição soberana e muito exigente. Só é verdadeiramente a vida quando está completa. Os seus órgãos são todos solidários e só atuam em conjunto. As nossas funções ligam-se, supõem-se uma à outra. Falte apenas uma e nada vive mais. Outrora julgava-se poder, pelo scalp isolar, seguir à parte cada um dos nossos sistemas. Isso não é possível, porque tudo influi sobre tudo. Tá, certo? Então vejam, essa ideia de Michelet, de uma história total, é o quê? É uma história, não simplesmente uma história de tudo, mas uma história em que tudo se liga com tudo. Tá? E aí vejam o seguinte, ele vai criticar, por exemplo, tem um outro autor chamado Henri Martin, que exatamente em 1833, no ano que Michelet publica o seu primeiro volume da História da França, o Henri Martin também publica o seu primeiro volume da História da França. A diferença é que 3 anos depois o Henri Martin já tem 15 volumes da sua obra. O Michelet vai demorar mais de 30 anos para escrever a sua coleção, a sua História de França. Só que vejam, há uma diferença fundamental. O que faz a obra do Henri Martin? Ela parte do quê? De uma noção de raça. Ou seja, ele vai buscar a origem. E que origem é essa? Essa origem céltica. Essa origem dos irredutíveis gauleses. Que seriam o quê? Que seriam o substrato da nacionalidade francesa. E qual é a crítica que a gente pode fazer a esse tipo de obra? Quando se baseia na raça, se exclui a história. E o que é que o Michelet faz? Né? Ele não desconsidera a noção de raça, mas ele não quer escrever a sua história da França baseado nisso. E ele nos diz o seguinte: a França fez a França, e o elemento fatal de raça parece-me secundário. É filha da sua liberdade. No progresso humano, a parte essencial é a força viva a que se chama o homem. No progresso humano, né, o homem é o seu próprio Prometeu. Em resumo, a história tal como havia nesses homens eminentes e vários admiráveis que a representavam parecia-me fraca nos seus dois métodos,
demasiado pouco material, tendo em conta as raças, não o solo, o clima, os alimentos, tantas circunstâncias físicas e fisiológicas, e demasiado pouco espiritual, falando das leis, dos atos políticos, não das ideias, dos costumes, não do grande movimento progressivo interior da alma nacional. Tá? E essa alma nacional, né, que a gente traduz por essa expressão, para pátria, né, que, né, muito mais do que uma história do Estado Nacional moderno, é uma história da pátria francesa, que nós vamos procurar discutir em mais profundidade a partir da leitura que nós vamos fazer da obra O Povo de Michelet. Obrigado a todos que assistiram até agora e até a aula dessa semana. Abraço.